Oba, já estamos de volta. Minha gente, quero falar mais sobre esse assunto. Pegamos o filho na mentira e ele disse que não foi ele, que foi o Scooby-Doo, né? A gente já falou sobre isso no bloco passado, mas temos muito mais a falar. Nessa hora a gente diz, não filho, não foi o Scooby-Doo. Ou, mesmo? O que o Scooby-Doo fez? A gente viaja na imaginação com ele ou a gente corta de cara? Difícil, né? A gente não precisa cortar nesse caso, né? Porque quando a gente fala do comportamento de fantasiar, a gente está falando de algo que é essencial na vida de uma criança para que ele consiga aprender. Mesmo né? quando está mentindo? Não, é porque é diferente a mentira do fantasiar. Né? A mentira é a não correspondência verbal não verbal, por exemplo. Sim. O fantasiar, ele tem uma função adaptativa. Então, muitas crianças, quando estão dramatizando, quando estão lendo, contando histórias, elas estão aprendendo. Nesse caso, o que a gente então faz? A gente observa se aquilo está, de alguma forma, prejudicando a criança, se está tendo... Né, a criança, esse fantasiar está atrapalhando as habilidades sociais, as interações dele, né? Tá prejudicando a rotina dele, de alguma forma tá ocasionando punição para ele ou para o outro, se não... Deixa. E aí, quando a gente entra na história, às vezes a gente pode até usar como uma metáfora, punir alguém do personagem. Foi Scooby-Doo? Beleza, eu entro dentro da imaginação dela e o Scooby-Doo vai ser punido por aquilo. Mas quem fez foi a criança. Mas se ele colocou o Scooby-Doo no lugar dele, ele está sabendo que quem fez vai ser punido. Ele está se colocando no lugar do Scooby-Doo, muitas vezes. Às vezes, quando ele coloca o Scooby-Doo, não é só dizendo que não foi ele. Ele quer que a culpa não venha para ele, que a consequência não venha para ele. Mas ele está se associando. Então, muitas vezes você consegue entrar na história e fazer com que ele sinta sem você diretamente apontar para ele. Pinóquio. Continuamos agora a nossa história. Nosso personagemzinho que quando mente, o nariz cresce. Vale usar o Pinóquio? Se você mentir, o seu nariz vai crescer? Sim ou não, Nayara? Eu acho que vai muito da percepção da criança e muitas vezes os contos eles são usados de acordo com a capacidade cognitiva da criança, né? Não é nem a idade cronológica em si. O que ela já entende, o que não entende. Às vezes as historinhas são uma porta de entrada. É como a gente chega até ela. Porque se você for falar não pode por isso, por aquilo, o segundo por isso, a criança já não sabe mais nem o que você está falando. Entendi. É papo de adulto. Para a criança tem que ser uma linguagem adaptada. E fora que ela pode mentir, ver que o nariz não cresceu. E aí tá livre, né? Aí ela tá livre para mentir. No caso do Pinóquio, você pode facilmente usar a personagem Pinóquio, né? E mostrar para a criança, olha filho, quando ele não foi para a escola, a raposa pegou ele, né? A raposa pegou ele, então você mostra algumas consequências mais próximas da realidade, né? E os pais costumam fazer muito isso em casa, né? Muitas vezes dá explicações que não estão de acordo com a realidade. Por exemplo, a criança está correndo, né? Ela escorrega, bateu a cabecinha na parede, a mãezinha vai lá, filho, que mesa malvada, né? Parede malvada, então, né? a criança atribui uma explicação fictícia ao fato dele ter caído e se machucado. No lugar disso, o que poderia ter sido feito? Olha, filho, você correu, quando você corre, você cai e bate a cabeça, né? Tá mais próximo do que acontece. A pobre da mesa que estava lá parada, não fez nada. Então, olha, quando estiver dentro de casa, vamos ter o cuidado de caminhar, né? Porque quando a gente atribui muitas explicações fictícias, né, de repente a criança fica sob controle de outras coisas e não consegue mudar o comportamento dela, né, e inclusive se proteger. Quando a criança omite, por exemplo, eu tenho uma filha, ela contou um segredinho para a colega, eu chego lá e pergunto, o que você falou? Não, pai, foi nada não. Pai e mãe tem que saber tudo o que acontece com o filho ou a gente tem que respeitar aquele espaço? O que você acha, Nayara? Hoje em dia está cada vez mais difícil saber qual é o limite da privacidade, da intimidade de cada um. Isso deve existir, porém no mundo que a gente vive, internet fácil para a criança, você não sabe quem está do outro lado, o que ela está fazendo. Uma coisa é aquele segredinho de amiguinha ali, tranquilo. Agora, se for uma amiga virtual, quem é que está do outro lado? Então, hoje a conversa já vai muito além dos muros de casa. Então, omitir também é muito sério. Eu quero encerrar, gente, dando dicas maravilhosas
maravilhosas a Nária trouxe pra gente. Muito obrigada a essa publicação, né, da Cíntia Borges de Moura, que é Responda o Quê? E aí tem um capítulo especial aqui que fala que nós pais também acabamos mentindo, né, Nária? Quando a gente fala do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, e é muito interessante essa abordagem também. E o mais interessante que ele coloca aí é que não é uma coisa ruim. Essa tradição de Papai Noel não é uma mentira, é aquela história, mentira ou é fantasia? Existe a fantasia, inclusive ele coloca que 70% dos pais que ouviram dos seus pais de Papai Noel, hoje contam para os seus filhos. E é uma coisa bacana, mas isso tem que ser bem utilizado, Sim. Tem que respeitar a questão também da maturidade e da idade cronológica, como eu falei, né? A criança não vai passar o resto da vida acreditando. Naquele momento ali é lindo, bacana. Né? Então, às vezes, cabe até umas perguntas, quando ele vem lhe perguntar, é verdade ou mentira que existe? Existe ou não existe Papai Noel? O que você acha, filho? E de acordo com a resposta dele, você vai vendo se ele está preparado para acabar com aquela fantasia ou não. Porque você continuar com a fantasia muito tempo, acaba sendo um problema. Imagina a criança com 12, 13 anos, a famosa pergunta, de onde vêm os bebês? Então tem muito pai mentindo também, né? O que você sabe sobre isso, né? Tem outra publicação também que você trouxe pra gente, não foi, Vitória? Que é Como Educar, como é que chama? Eduque com Carinho. Eduque com Carinho, então aí os créditos para vocês. Né? Mamães, professores, terapeutas, esse é um guia super prático, uma linguagem simples, sobre como você não ser excessivo e nem ter déficits, né? Perfeito. Para conseguir educar uma criança com limites, mas com amor. É importante dar limites, sim, mas não punir. São coisas diferentes. Então, a criança precisa de limites, sim, precisa de limites claros e objetivos. Isso é diferente de punir. Então, esse é um guia maravilhoso. Nem sempre fazer isso com equilíbrio é fácil, né? Então, quem foi que disse que seria fácil a vida de mãe, né, minha gente? É por isso que nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto. Beijos, muito obrigada. Esse foi o nosso programa. Maravilhoso. Nós falamos sobre as mentiras e as imaginações dos nossos filhotes. Se você quiser rever tudo isso, pode baixar o nosso aplicativo CV Play. Esses e outros programas também estão lá. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, sugerir uma matéria, manda um direct lá no @AlinePapoMãe no Instagram, tá bom? Um beijo bem grande, fica com Deus. Eu te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau.